Vamos falar um pouco de como as pessoas esquecem as suas raízes, como se tornam fragilizadas aquelas pessoas que perderam ao longo do tempo a sua identidade, tornando presa fáceis dos magnatas, dos maquiavélicos, por não ter sua história. Cada povo tem seu tronco, suas raízes, que isso os torna fortes. Não posso esquecer dos torrões secos de onde eu nasci, até mesmo das dificuldades que passei, não que isso me alimente, porque a Bíblia diz trazer à memória aquilo que nos traz esperança, mas eu não posso esquecer. A nossa história, ela nos fundamenta, a nossa história nos arraiga, nos planta, e daí temos condições de dar frutos ou ramos por outros na ponta dos galhos. E eu me lembrei, estava me lembrando hoje, de naquele sofrimento dos filhos de Israel, aos poucos, sem eles perceberem, foram perdendo a sua história. Os filhos de Israel, naquela época, 300 anos antes de Cristo, falavam grego, falavam hebraico, mas foram para o meio de um povo que grego falava, e logo as pessoas perderam a sua identidade. Estava um povo ali sem mais cultuar ao seu Deus, estava um povo ali que não conseguiam mais ler a Bíblia, pois agora estavam falando grego e a Bíblia era escrita em hebraico. Então tinha se tornado fácil de ser manipulados, mas Deus tem seus propósitos. Eu sempre digo que o silêncio de Deus não significa abandono. Não. Deus tem os seus métodos para trabalhar. E ali Deus incomodou um rei, Ptolomeu II, que mandou escolher 51 homens. E em 50 dias traduziram a Bíblia do hebraico para o grego. Olha a preocupação de Deus, usando um rei ímpio. O rei queria que aquele povo voltasse a sua história. Aquele povo conhecesse, não perdesse a sua identidade, ou melhor, não que os filhos de Israel não perdessem a sua identidade. Os filhos de Israel não tinham mais identidade. E Deus usou um rei, Ptolomeu II, que escolhe 51 chamados eruditos e traduziram toda a Bíblia do hebraico para o grego em apenas 51 dias. Tudo. Foi um feito extraordinário, porque talvez até hoje seria difícil fazer isso. Mas naquele tempo eles fizeram sem a ajuda da tecnologia. A mão apenas conseguiram fazer isso. E o povo voltaram a ler a palavra de Deus, a ouvir Deus falar. Então, irmão, a perca de identidade no nosso meio tem sido muito grande. Pessoas que não sabemos mais quem são elas. Você vê um pregador pregando, você pensa que é Napoleão Falcão, você pensa que é Takayama, você pensa que é Gilvan, você pensa que é Max Feliciano. Eles se preocupam em parecer sempre com alguém. E esquece que Jesus quer usar ele do jeito que ele é. Jesus não quer que sejamos uma cópia. Inclusive, Paulo fala sobre isso. Nas obras da carne, fruto do Espírito, né? Paulo fala da emulação. Emulação
imitações, são as imitações. As pessoas querendo ser sempre outra pessoa e deixam de ser elas mesmas. Você não precisa. Certa vez tínhamos um programa de rádio em Salvador. Era no domingo à noite, a rádio era uma rádio de... Na verdade, na época, a Rádio Cruzeiro era segundo lugar em audiência, só perdia para a Rádio Sociedade. E chegou um certo tempo que eu não podia ir àquele programa, e eu tinha um colega que ia ao programa. Que eu não lembro mais, eu sei que eu não podia ir ao programa à noite, pois eu estava trabalhando. E ele ia àquele programa. Naquele tempo, na época da fita cassete, então ele gravava o programa todo, e quando ele chegava, quem analisava o programa, né? Eu analisava o programa dele. Fazia as críticas do programa dele. E cheguei à seguinte conclusão, que ele tinha criado um personagem. E disse, meu amigo, o problema aqui... Ele falava muito bem, se expressava muito bem, tinha um português corretíssimo, só que ele criou um personagem. E eu disse, olha, se você estivesse mantendo você mesmo, a chance de dar errado é menos chance de dar errado. Mas você criou um personagem, e uma hora você vai esgotar esse personagem que você criou, e daí você está fadado ao fracasso. E foi no que deu. Ele foi, até que esgotou aquele personagem que ele criou, e ele não tinha mais um outro, porque ele deixou de ser ele. Ele perdeu a sua identidade, criou uma nova identidade, criou um novo personagem. Não, irmão. O jeito que eu sou aqui no trabalho, eu sou em casa, eu sou na rua, no mato, eu sou a mesma pessoa. Não posso ser um mero ator tentando agradar uma plateia. Se você quer ser um mero ator agradando uma plateia, o seu lugar não é na igreja. Talvez seja no teatro, na televisão, no circo. Mas na igreja não. A igreja é lugar de santidade. A igreja não é lugar de você forjar um personagem, não. Igreja é o lugar de você ser representante de Deus. Pregar a palavra de Deus como ela é. Simples e objetiva. Quantas vezes eu não já ouvi pregadores meninos usando termos que Deus explica, não que Deus complica, depois explica, não descomplica e explica porque explicou. Isso é coisa de menino. Deus, qual seria o objetivo de Deus complicar para descomplicar e explicar? Porque isso é coisa de menino. Jesus sempre foi bastante objetivo. Quando Nicodemos chega para Jesus com elogios, Jesus retruca Nicodemos dizendo, é necessário vós nascer de novo. Jesus não perdeu tempo com elogios baratos. Não. Jesus tinha pressa naquilo que fazia. Então, vamos buscar a nossa identidade. Vamos ser nós mesmos. Jesus quer te usar sendo você João, sendo você Maria, sendo você José. Jesus quer te usar você nas suas palavras, um instrumento que você é. Jesus quer te usar do mesmo jeito. Nós temos 5 dedos nas mãos, nenhum deles são iguais. Mas quando você firma, se faltar um dedo, você não consegue pegar uma caneta dessa com perfeição. Se faltar qualquer dedo da mão, você terá dificuldade de segurar uma só caneta. Então, meu irmão, os filhos de Israel estavam com esse problema. Tinham perdido a sua identidade. E um povo sem identidade, um povo sem história, são apenas estrangeiros sem ter uma pátria, sem ter uma visibilidade. É um povo sem um foco, sem um objetivo. É um povo sem identidade, é um povo que não tem metas. Não tem metas. Não sabe de onde vem nem para onde vai. Quais os seus objetivos se perdem. As suas palavras são vãs. São povo imediatistas, frágeis, fácil de ser dominado por qualquer movimento.
mas aqueles que buscam, que defendem as suas raízes, mas aquele que sabe de onde veio e para onde vai, daquele que sabe onde tem reclina na sua cabeça e que tem um Deus que está acima de todas as coisas. Ele tem uma direção, ele tem uma identidade, ele jamais esquece suas raízes. Os filhos de Israel tinham esquecido. Os filhos de Israel, a Bíblia deles era hebraica, escrita em hebraico naquela época, 300 anos de Cristo. Mas eles falavam grego. Eles falavam grego. E Deus incomodou um rei ímpio para fazer uma grande obra para o Senhor Jesus Cristo. Se não tem homem de Deus para fazer, se não tem homem de Deus para levar uma mensagem, Deus pode usar um cachorro, um cavalo. Deus pode falar como falou com uma mula de Balaão. Deus vai fazer a sua obra independente de mim e de você. Se não tinha homem de Deus naquele tempo, se as pessoas perderam a fé, Deus levantou um homem ímpio. Deus levantou um rei ímpio para mandar traduzir a Bíblia do hebraico para o grego, para que o povo tivesse acesso à sua palavra. Então, meu irmão, vamos fazer a obra de Deus. Reveja a sua identidade. Reconstrua a sua história. E nunca esqueça de onde veio. E nem para onde vai. Uma boa tarde.